Gentilmente estão aqui conosco a doutora Carolina Rossetti, médica, consultora técnica em terapia canabinoide, e também o doutor Luiz Dickmann, que é psiquiatra e diretor do Instituto Brasileiro Farmacologia. Falei errado ou falei certo? Psicofarmacologia. Farmacologia, ok. Muito obrigado, então, pela gentileza dos dois. Carolina, qual é a sua opinião a respeito, então, dessa decisão da Anvisa? É um primeiro passo em mercados regulados como os Estados Unidos, Israel e alguns outros. É sempre essa discussão inicial. Precisamos entender os desafios e também as possíveis soluções, porque é uma necessidade. Tem pacientes que têm necessidades médicas não atendidas e essa é uma opção em diversos países. Então, os pacientes aqui estão buscando cada vez mais os médicos e perguntando sobre esse assunto. Então, é uma honra aqui estar discutindo e conversando sobre isso, porque a única forma da gente educar a população é com discussão. Qual a sua opinião? Boa noite. Bom, eu acho que é um tema polêmico, um tema controverso, mas dentro da medicina já está bastante claro, né, o papel da cannabis dentro do tratamento de várias patologias. A grande preocupação é a concentração do que vai se ter, quais os elementos que a gente vai ter e oferecer para a população num tratamento, e essa grande questão, qual que seria a uniformização que a gente precisa para poder oferecer um produto medicinal e sem os riscos, né, da planta consumida da forma que ela é recreativa. Bom, Carolina, no caso da planta, ela tem mais de um elemento que pode ser utilizado ou não? Sim, essa planta é complexa. Primeiro que tem diversas cepas diferentes, centenas delas, com proporções diferentes desses compostos ativos, desses componentes ativos. São mais de 480 componentes já documentados. Em cada planta? Em cada planta tem diferentes compostos em diferentes proporções. Então, tem dois compostos principais, um deles é o CBD, o canabidiol, e o outro é o THC, que é o mais conhecido, né, na parte do uso adulto, mas tanto um quanto o outro tem o seu potencial terapêutico e não pode ser negligenciado pela medicina, tem que ser estudado e considerado. Então, algumas doenças têm a indicação de certos tipos de planta com uma proporção específica e para outros pacientes que, se usarem essa mesma proporção, não vai fazer bem. Então, precisa se entender e ter um conhecimento clínico, ter um conhecimento bioquímico dessa planta para conseguir adequar para o paciente certo a planta certa. Mas eu vejo um resultado extremamente positivo, quando é feito de maneira séria, quando é feito com educação e com cuidado, os resultados são extremamente expressivos. Luiz, por que ganha uma projeção tão grande na sociedade? Eu suponho que outras drogas também devem ser matéria-prima para outros medicamentos. BOP, por exemplo. Se a gente for pensar, né? Por que esse debate em torno da maconha? A grande questão seria o consumo em larga escala que existe e os males associados a alguns usuários, principalmente os usuários pesados, que vão desenvolver uma série de transtornos, principalmente quando ligado a uma predisposição genética. A grande questão, né, o THC, o tetraidrocanabidiol, que seria o mais conhecido, que dá o barato, que as pessoas tanto conhecem, ele tem algumas restrições maiores em relação à psiquiatria e o cuidado com ele tem que ser muito maior, por risco de psicose, risco de outras doenças causadas, né? Eventualmente crises de pânico. Então, dentro da psiquiatria é muito comum a gente que está do outro lado ver os problemas associados ao uso na população em geral, que usa de forma indiscriminada a planta na maneira fumada. O que a gente está discutindo aqui é os elementos separados e como isso pode ser usado de uma forma terapêutica. Agora, Carolina, será que as pessoas temem que a produção não fique confinada só para os laboratórios, extravase, e as pessoas começam a plantar então maconha em casa? Plantar cannabis em casa é uma realidade em diferentes países. E sim, existe uma preocupação com relação a esse uso, né, em formas separadas, porque existe algo que se chama efeito comitiva, onde os componentes da planta, como um todo, usados de maneira conjunta, eles têm um efeito colateral menor, possibilidade de efeito colateral menor e uma maior efetividade. Então, o que eu observo na minha prática clínica, tanto aqui no Brasil quanto dos colegas de fora, é que o uso de da planta inteira tem um resultado melhor do que a resposta que a gente tem com os componentes isolados. Então, eu acho que primeiro, identificar que isso é uma planta.
Cada planta, se a gente colocar a mesma, fazer um clone, colocar 2 metros de distância, vai ser uma outra planta. Assim, claro, guardadas as devidas proporções. Então, a gente tem que encarar isso como uma planta que tem certas variações, sim, e se a gente sabe usar direito, os efeitos são os desejados, porque tem paciente que tem resposta positiva com THC, mas é muito mais seguro se ele usar isso de forma não isolada, porque tem outros componentes ali que diminuem a quantidade de efeito colateral. Os cientistas chamam isso de efeito comitível e efeito entourage. Então, a necessidade de ter a planta inteira é para segurança do paciente mesmo. E aí, Luiz, como é que é? Eu respeito muito a questão que sim, se eu der a planta inteira, a própria natureza faz com que os elementos agindo em conjunto minimizem um efeito ou outro, porém, a gente perde a questão de saber o que a gente está usando e como a gente está usando. Então, essa é a minha ressalva em relação à planta inteira. Agora, Carolina, os laboratórios pesquisam medicamentos no mundo inteiro todo o tempo. Sim. Não é verdade? Alguns vão para frente, são aprovados, outros são abandonados, porque a pesquisa não é? E eu suponho que eles devem estar fazendo pesquisas com outras plantas também, além da maconha. Sim, sim. Não é verdade? E não só no Brasil. Hoje os laboratórios praticamente são globais. Não é? Agora, quando a Anvisa libera no Brasil, a impressão que dá é o seguinte: bom, liberou porque os laboratórios brasileiros vão pesquisar. Quando eu suponho que já existe pesquisa sobre maconha fora do Brasil. Então, a gente está querendo colocar cannabis, que é uma planta, numa caixinha que é de remédio, né? Em termos de usar o mesmo parâmetro de pesquisa de um componente isolado para uma planta que tem mais de 480 já documentados. Eu acho que vale a pena uma reflexão se o modelo de pesquisa Porque, desculpa, que faz só assim, agora... eu digo popularmente, eu sou leigo também. Eu fico imaginando o seguinte: vou lá no supermercado, compro então a planta, faço um chá, como tantos a gente toma, aquele monte de chá. Faço um chá porque é bom para enxaqueca, sei lá o quê. A segurança é a mesma, tá? A quantidade de pessoas que morreram por chá de camomila é o número de pessoas que morreram por cannabis hoje, overdose. Ah, é? Então, é uma medicação segura, é zero. Ninguém nunca morreu de cannabis diretamente. Agora, Luiz, me diz uma coisa como psiquiatra. Alguns dos seus colegas dizem que você, por exemplo, usar maconha é o primeiro passo para usar drogas mais pesadas. Talvez isso pese também aí, assim, vamos dizer, popularmente, né, entre nós. É possível isso? Não é possível? Não, Depende da química de cada um. Exatamente, como é que é isso? É uma afirmação muito complicada de ser feita, né? Os estudiosos realmente não é uma porta necessariamente de entrada para nada, é uma substância isolada em si, como o álcool é também, como outras substâncias são também. Né? Eu queria Pois não. complementar o Claro. colega que eu vejo no meu dia a dia a cannabis também como uma porta de saída. Existem hoje estudos do uso da cannabis para diminuição da fissura desses pacientes que são dependentes químicos e também por ser seguro, né? Tem diversos medicamentos que são usados no apoio desse desmame dos dependentes químicos e a cannabis medicinal pode ser uma opção terapêutica mais segura e com menos efeitos colaterais, dependendo da cepa. E lembrando que são centenas e centenas e centenas de cepas. Então, um estudo clínico vai considerar uma cepa. E o paciente que precisa de 2 cepas, uma cepa de manhã e uma cepa diferente de noite, uma que te dê energia e uma que talvez te dê sono. Então, talvez essa solução de estudo clínico de uma cepa só não seja suficiente. E eu observo também na minha prática clínica que esses medicamentos que são feitos de clone, de plantas, então o mesmo medicamento, quando usado depois de alguns meses, não é mais efetivo como era no começo. Existe uma saturação dos receptores, então é importante também que se considere que, diferente das outras medicações que se tomam um comprimido 3 vezes por dia para sempre, essa não é assim. Essa existe a possibilidade de ter que usar em conjunto com outra cepa ou com uma suplementação em específico, é um pouco diferente, eu acho que isso tem que ser considerado. Mas também é considerado como droga de saída em alguns casos. Queria agradecer a gentileza. Luiz, muito obrigado. Foi um grande prazer de prazer. conhecer. Carolina, muito Prazer. grato, viu? Muito obrigado pela gentileza. Muito obrigado. Bom, gentilmente aqui, doutora Carolina Nossetti, médica, consultora.